Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio químico, tá? Equilíbrio químico é uma fase intermediária, é um estágio das reações reversíveis, tá? Reação reversível é aquela que o reagente se transforma em produto, produtos voltam a se transformar em reagente. E para a gente estar estudando equilíbrio químico, ele vai ocorrer em sistema fechado, onde não há troca de matéria com o meio, tá? Então, estou dando um exemplo aqui, uma equação geral, tá? Reagente, produto, reação direta, reação inversa. O D de direta, o I inversa, tá? Então, quando é que uma reação reversível atinge o equilíbrio? Quando a velocidade da reação direta se iguala com a velocidade da reação inversa. E quando isso ocorrer, as concentrações vão ficar fixas. Então vamos acompanhar aqui no gráfico, tá? Então, no início de toda a reação, a quantidade de reagente é máxima e de produto não existe ainda, tá? À medida que a reação começar a ocorrer, os reagentes vão sendo consumidos e os produtos vão sendo formados. Quando a velocidade da reação direta se igualar com a inversa, as concentrações vão ficar fixas, né? Então, olha, chegou nesse momento aqui, as concentrações não mudam mais de valores, tá? Porque isso aí foi uma consequência das velocidades se igualarem. Para a gente usar aquela lei da velocidade, lei de Gutenberg-Lage, então se a gente fosse pegar a reação direta, a gente ia escrever assim a formulinha da velocidade. Velocidade direta é constante da velocidade direta, que multiplica a concentração dos reagentes elevado a um determinado expoente, que a gente chama de ordem da reação. Vamos pensar o contrário agora? Então agora os produtos se transformando em reagente, se a gente fosse aplicar a mesma formulinha, velocidade da reação indireta, constante da velocidade da reação indireta, multiplicando a concentração dos produtos, que nesse caso estaria funcionando como se fosse reagente, tá? A partir do momento que atingiu o equilíbrio, é sinal que as velocidades se igualaram e a consequência, as concentrações permanecem fixas. As velocidades se igualam, consequência, concentrações permanecendo constantes, tá? A gente fala que é o equilíbrio dinâmico porque não para o tempo todo o reagente se transformando em produto, produto se transformando em reagente, tá? Macroscopicamente falando, é uma coisa só. Constante de equilíbrio é uma grandeza que a gente calcula para indicar a espontaneidade de uma reação. Quanto maior for a constante de equilíbrio, mais reagente vai estar se transformando em produto. E como que a gente calcula a constante de equilíbrio? Como a gente sabe que no equilíbrio as velocidades se igualaram, então a gente iguala as velocidades e a constante de equilíbrio nada mais é que a constante da velocidade da reação direta dividida pela constante da velocidade da reação inversa. Mas a gente costuma trabalhar como sendo produto sobre reagente, tá? Se a gente passasse o KI para cá, as concentrações dos reagentes a gente estaria dividindo. Então a gente costuma falar que a constante de equilíbrio é produto, concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes. Tem um tipo de constante de equilíbrio que a gente fala em termos de concentração molar, lembrando que os colchetes na química quer dizer mol por litro. Quando a gente for calcular a constante de equilíbrio em termos de concentração molar, não entra sólido nem líquido puro, tá? E constante de equilíbrio em termos de pressão parcial, só entrarão componentes gasosos. Lembrando que a gente vai, genericamente, vai calcular produto sobre reagente. Existe uma relação entre constante de equilíbrio em termos de concentração molar e pressão parcial. Essa aqui, ó, Kp igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. O R, pessoal, é a constante universal dos gases, geralmente 0,082, a temperatura em Kelvin, e o ΔN é a soma dos coeficientes dos produtos menos a soma dos coeficientes dos reagentes, tudo na forma gasosa. Se o ΔN for zero, esse número, essa multiplicação elevado a zero dá 1. Então o Kp será igualzinho ao Kc. Na próxima aula nós vamos trabalhar com exercícios, tá? Obrigado.